Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado na verdade! Muito bom, mais um podcast ligado na verdade para você na sua 102,7 FM e você que está com a gente através da sua plataforma de podcasts preferida. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, aproveita porque aqui você vai ouvir muita teologia, a explicação da palavra de Deus. Eu sou João Lucas Barroso, sempre estou aqui com muito carinho e hoje, pela primeira vez participando do nosso podcast, pastor Cícero Maia, ele que é da Igreja Cristã Evangélica em Pires Ferreira. Pastor Cícero, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Olá, João Lucas, queridos ouvintes, um prazer muito grande poder participar desse quadro com vocês, retornar aos microfones da Rádio Ceará, né, em outros momentos, em outras atividades. Tivemos sempre a alegria de contribuir, de somar um pouco aí com o Ministério. E agora esse desafio de participar do podcast com vocês e vamos lá. Muito bem, pastor Cícero, eu queria que você apresentasse sua família nesse momento. Ok, João e queridos ouvintes, nós estamos aqui no Ministério, na cidade de Pires Ferreira, e já há alguns anos, né, entre Pires Ferreira e Tamboril, juntamente aqui com a minha esposa, Alice, o Felipe Emanuel, a Analícia, a Esté, Sulamita, Benjamin. Então aí entre filhos e netos, esposa, estamos juntos trabalhando na seara do nosso Senhor. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Pastor Cícero Maia, olha só o tema aí, a pergunta do nosso podcast de hoje. Deus votou em mim? Que história é essa? Deus votou em mim, me elegeu? Vamos entender essa história, porque a Bíblia fala sobre eleição, né? A gente vê nos escritos de Paulo uma doutrina chamada doutrina da eleição. Que doutrina é essa, pastor? Ótimo, João. Pois é, um assunto bem interessante, mas eu estava pensando que toda vez que é polêmica, né, aí o João bate na minha porta, né? Há poucos dias nós estávamos aí nesse processo eleitoral em todo o nosso país, onde muitas pessoas colocaram, né, os seus nomes para serem apreciados pela população, e nessa colocação dos nomes para os devidos cargos, os candidatos precisam fazer a apresentação de si. Essa apresentação de si, eles precisam explorar principalmente aquilo que eles julgam ser de maior qualidade deles, de maior competência, daquilo que eles são bons em fazer, em realizar. Então, os candidatos a cargos públicos, então, eles se colocam à disposição da apreciação das pessoas, colocando diante delas as suas qualidades. Quando nós pensamos em eleição, a doutrina da eleição, ela tem todos os seus embasamentos bíblicos, e talvez o texto áureo que a gente puxa, né, o cordão e vai caminhando por mais textos, é exatamente o de Efésios capítulo 1, pegando ali o capítulo 1, mas o destaque do versículo 3, 4, 5 e 6, a gente já tem ali um bom direcionamento dado pelo apóstolo Paulo. Agora, diferente da eleição, de uma eleição, né, como falamos agora, a eleição de Deus, ela tem outros aspectos. E a gente pode até fazer uma sistemática dessa doutrina da eleição. Mas uma coisa que, a título de introdução, né, que eu posso colocar de imediato, é que diferente de eu ter que apresentar minhas qualidades para que alguém olhe para mim e deseje, então, votar em mim, como você colocou, não é assim que funciona com Deus e com o plano de Deus. Na verdade, por causa do pecado, eu não tenho nada que oferecer a Deus. Então, de fato, Deus elege pessoas. E Deus elegeu pessoas para a salvação. Essa eleição, ela inclusive aconteceu antes da fundação do mundo.
e isso sem méritos humanos. Então, assim, sim, Deus elegeu, Deus elege pessoas, mas não pelos atos de bondades, nem pelas suas boas obras, ou por qualquer coisa que eu ou qualquer outra pessoa pudesse dizer para Deus que ele deveria me eleger por conta disso. Ou seja, a salvação, ela não depende de eu fazer alguma coisa, porque, como você mesmo está mostrando aí, né, não havia nada em nós que chamasse a atenção de Deus, né? Detalhe, né? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de fazermos qualquer tipo de obra, seja boa, seja ruim. Como Deus ele foi gracioso, né, em escolher pecadores para a salvação. Na sistematização dessa doutrina, nós podemos afirmar o seguinte, né, que a doutrina da eleição, ela primeiro não é uma filosofia cega, ela é afirmada pela palavra de Deus e ela é construída, ela é sustentada, ela é revelada por Deus, que elegeu indivíduos para serem seus filhos e herdeiros da glória eterna. Então a gente tem um punhado mesmo de textos que a gente poderia citar, mas o tempo não nos permite, né? Mas a eleição, ela é um ato eterno de Deus, pelo qual ele, em sua soberana vontade, isso é importante destacar, que a soberana vontade de Deus, e sem levar em conta nenhum mérito humano previsto. Sim, Deus não me escolheu porque ele olhou na frente, na eternidade, e viu que haveria alguma coisa de bom em mim para que eu me tornasse merecedor. Não, não. Na sua soberania, ele me viu como eu sou, um pecador, né? Ele não leva em conta nenhum mérito humano previsto. Ele escolhe um certo número de pessoas, um certo número de pessoas é um outro destaque, porque ele leva para outro ponto, para receberem a livre graça e a salvação eterna. Então, a eleição, João Lucas e queridos ouvintes, é o propósito de Deus de salvar certos membros da raça humana em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Interessante. Então, assim, ele escolheu, mas existe um projeto, né, em andamento da salvação que envolve a pessoa de Jesus, né? Ele não escolheu numa canetada, né? É isso que vai ser salvo, tá perdoado, pronto. Existe um projeto, né? Ele escolheu para um propósito e para salvar tem um projeto que envolve ali a morte do Senhor Jesus, né? Sim, um projeto eterno. Nós temos, né, no Apocalipse a declaração do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, aquele pensamento de que quando Adão e Eva pecam, eles caem ali no jardim, aquele pecado não pega Deus de surpresa. Uhum. Deus não vai pensar agora o que é que eu vou fazer. Existe um plano anterior. Antes da ruína, já existe um plano de redenção que começou na eternidade passada e se apresenta para nós nos dias presentes e que se estenderá à eternidade futura. Deus, ele é aquele que tanto tem o plano da salvação, como ele mesmo opera para que essa salvação aconteça, através da predestinação, da eleição, e aí, logicamente, o Senhor Jesus executando, né, através do sacrifício da cruz, e o Espírito Santo convencendo os eleitos do pecado quando ouvirem do Evangelho e se rendendo, então, a Cristo Jesus e passando a ser salvo. Pastor, eu tenho basicamente duas perguntas aqui para a gente partir para a conclusão. A primeira é como o cristão, a pessoa que já tem a salvação, ela pode aplicar essa doutrina no seu dia a dia, na sua vida? Ok. João Lucas, muitas pessoas têm um questionamento porque elas acham a doutrina da eleição, às vezes, injusta ou incorreta, ou que traz desmotivação na caminhada cristã, porque Deus já elegeu e já sabe quem são os salvos. E pelo contrário, né, quando nós pensamos na eleição, nós nos rendemos ao poder e à soberania de Deus, porque primeiro enxergamos o que de fato somos, né, perdidos, pecadores, que jamais
iríamos conseguir a salvação por nossos esforços e mérito. Então, a aplicação é que isso me leva a adorar mais a Deus, a louvar mais o seu nome. Eu reconheço o meu problema e reconheço que Deus, de fato, por a sua soberania, por sua livre expressão da sua vontade, ele me salvou. Uma outra coisa que eu colocaria aqui é porque nessa vida de pregar, de ouvir, a gente escuta algumas coisas. E tem algumas pessoas que perguntam assim, como é que eu faço, João Lucas, para saber se eu sou um eleito ou não? Uma pergunta até recorrente, né? Será que eu sou eleito? Eu não sei se eu sou eleito, se eu não for um eleito. Então, como é que se entende isso? Se entende, João Lucas e ouvintes, pela aplicação do poder transformador do Evangelho na vida de quem, então, é resgatado, né? Então, o Evangelho, ele me alcançou. E a prova de que eu sou um eleito é de que o poder transformador do Evangelho, através do Espírito Santo, está agindo no meu viver. Então, há mudanças, não somente de mente, mas de comportamento, né? Não somente uma declaração verbal de que agora eu tenho Jesus na minha vida, mas uma nova vivência, de fato, o resultado de uma nova vida. Bom, se eu sou um eleito de Deus, eu estou me transformando a cada dia e me tornando a semelhança de Cristo. E o pecado passa a ser enojado mesmo por mim. Se eu não sou um eleito, bom, provavelmente as práticas do pecado ainda trará para mim prazeres e eu estarei procurando esses prazeres e me distanciando de Cristo. Um eleito tem prazer em pertencer a Cristo. E, pastor, a gente pode também lembrar que a pessoa que quer Jesus, ela só quer Jesus porque Deus a está convencendo do pecado, né? Afinal de contas, a salvação pertence a Deus. A pessoa só é salva porque foi Deus quem tocou em seu coração para que ela creia no Salvador. A salvação, ela é do começo ao fim uma ação de Deus nas três pessoas da Trindade. Um Deus Pai que planejou, um Deus Filho que executou o plano e o Deus Espírito Santo que certifica da salvação. Querido ouvinte, nesse momento você está desejoso de conhecer a Deus, a Cristo e amá-lo. Isso só é possível porque o Espírito Santo de Deus está agindo no seu coração, confirmando que você é um eleito antes da fundação do mundo. Tem que estar ligado na verdade. Pastor Cícero Maia, como essa doutrina nos incentiva a pregar o Evangelho, a fazer missões? Pois é, João Lucas, que pergunta maravilhosa. Eu queria responder essa pergunta que você fez. Né? Muito rápido, né? Essa doutrina ela tem muitas vertentes. Mas, sim, ela nos motiva. Porque, primeiro, a pregação do Evangelho é para todas as pessoas. E nós devemos pregar porque não sabemos quem tem o coração que representa a terra fértil. Mas a motivação para pregar o Evangelho, João Lucas, querido ouvinte, meu irmão, que tem motivação de pregar, de fazer missões, bom, essa é a maior das motivações, porque a pregação do Evangelho, ela é um sucesso com toda certeza. Para os que não crerem, ainda assim Deus será glorificado por causa da pregação da palavra. Mas é certo de que você pregará e aqueles que foram eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo ouvirão, crerão e se renderão a Cristo. A doutrina da eleição me motiva a gritar pelos quatro cantos da terra para que os eleitos de Deus escutem e se voltem ao Pai. Muito bem, pastor Cícero Maia, muito obrigado pela participação, que Deus possa lhe abençoar e que tenhamos outros momentos como este, viu? Ok, João Lucas, eu agradeço demais pelo convite, fico à disposição e que Deus esteja abençoando. Um abraço a todos. Muito bom, a gente fica por aqui, até a próxima. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.